de Cantares, capítulo 2, versículo de número 15. E nós falamos que a raposa, fizemos aqui uma ilustração da raposa que ela gosta muito de vinha, uva, e quando ela pegava uma vinha, ela fazia um estrago. E a raposa é um símbolo do pecado no meio da vinha. É simbólico, é figurativo. E nos mostra o perigo que pode o pecado trazer na nossa vida e na vida da igreja. Nós falamos o primeiro pecado, primeira raposa na vida de um crente que pode fazer um estrago é orgulho. Orgulho. O que é orgulho? Manifestação de alto apreço ou conceito de alguém tem de si mesmo. Alguém, ele acha que ele é superior a todos, melhor do que todos, E isso causa um estrago. Nós falamos do primeiro orgulho, Ali Eva foi vítima de orgulho quando foi lhe ofertado comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando a serpente lhe fez a proposta, não, Deus não quer que vocês comam, porque o dia que vocês comerem, vocês serão igual a Deus. Quer dizer, o orgulho, ele bateu alto no coração, e Eva caiu, e consequentemente seu esposo, Adão, também foi vítima. Depois nós falamos sobre Nabucodonosor. Foi um rei que Babilônia expandiu, um reino, expandiu muito e ficou muito rico, ficou muito poderoso. E Nabucodonosor, ele exaltou. Não é essa a grande Babilônia que eu fiz, que eu construí para a minha magnificência? E os irmãos sabem do resultado, que Nabucodonosor, ele ficou 7 anos como animal, pastando como animal. Ele ficou 7 anos, sem cortar unha, sem cortar cabelo, sem fazer barba, e comendo como animal, comendo ervas, como os animais. E hoje nós vamos falar de mais uma figura bíblica que viveu também um momento de orgulho. A gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, quando as coisas começam a dar certo para a gente, quando as coisas começam a encaminhar certinho, a bênção, tudo, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não se orgulhar, achar que somos melhor, que podemos, que fazemos e tudo mais. Nós vamos ler hoje o orgulho de Senaqueribe. Segundo livro das Crônicas, capítulo 10, ou capítulo 32, versículo 10. Segundo livro das Crônicas, capítulo 32, versículo 10 ao versículo 17. Olha a prepotência, olha o orgulho, olha a soberba de um rei da Síria, dos assírios. Assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em quem confiais vós? Em quem confiais vós para vos deixar de sitiar Jerusalém? Porventura não vos incentiva Ezequias para morrer de fome e de sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus lugares de culto e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante de um único altar vos prostrareis e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós
o que eu e meus pais fizemos a todos os povos das terras? Porventura puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar o seu país? País ou é paizinho? Paz. A minha aqui, eles acentuaram aqui. Os seus pais da minha mão? 14? Até o 17. Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, o que pode livrar o seu povo da minha mão, para que vosso Deus vos possa livrar da minha mão? Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incentive assim, nem lhe deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pode livrar o seu povo da minha mão, nem da mão de meus pais. Quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus da minha mão? Também seus servos falaram ainda outras coisas contra o Senhor Deus, e contra Ezequias, seu servo. Escreveu também cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel, e para falar ele, dizendo: assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo da minha mão, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo da minha mão. Amém? Os irmãos viram esse texto, a arrogância de um rei que já tinha conquistado outras terras, já tinha colocado outros deuses com letra minúscula por terra, e o Deus das outras nações não livrou eles da mão de Senaqueribe. E Senaqueribe agora ele apela contra Jerusalém, ele apela contra o povo de Deus. E o que ele faz? Ele começa a atacar o rei Ezequias. Assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em que confiais vós, que vos ficais na fortaleza em Jerusalém? Que você está confiando em quem? Para vocês ficar confiante aí na fortaleza em Jerusalém. Quem que você está confiando? Em quem é a vossa confiança? Porventura não vos incita, Ezequias, que vocês creiam no Deus que ele serve? Só que o Ezequias está tentando enganar vocês. Só que o rei Ezequias está tentando ludibriar vocês ao erro, mas ninguém vai fazer vocês escapar das minhas mãos. Então, irmão, ele usou uma arrogância tão grande, que ele começava a dizer: olha, qual dos deuses daquelas, no versículo 14, daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, que o vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Quem foi o Deus das outras nações que não conseguiu livrar as nações das minhas mãos? Quanto mais o Deus de vocês. Irmãos, as pessoas brincam com Deus e acham que fica barato. Nós estamos vivendo na nossa nação um grupo de pessoas que brincam com a palavra de Deus. Até crentes estão brincando com a palavra de Deus. Mas eles vão brincar até certo ponto. Porque vai chegar uma hora que Deus, a taça da ira de Deus, ela enche. Aí Deus vem fazer o acerto de conta. Com nação, com indivíduo, com país. Ele vem fazer acerto. Ninguém fica sem acerto com Deus. Pode fazer o que quiser, mas vai chegar a hora do acerto. E aqui chegou Senaqueribe todo arrogante. Ninguém fez, ninguém conseguiu, ninguém pôde fazer nada. E o Deus de vocês também, para mim não é nada, não vai fazer nada.
vocês estão perdidos nas minhas mãos. Aí a palavra de Deus nos mostra que, naquele momento, irmãos, a Bíblia nos diz que, ele fala assim no versículo 17, escreveu também cartas para o quê? Fazer o quê? Blasfemar. De quem? De Deus. Blasfemar de Deus, do Deus de Israel. E falaram contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações, das terras, não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Olha que coisa. Assim como os deuses das outras nações não livrou o povo deles da minha mão, o Deus de Ezequias também não vai livrar vocês das minhas mãos. Irmãos, você tem o Deus de Ezequias? O Deus que Ezequias servia? Porque o rei Ezequias, ele servia a Deus, ele servia o Senhor, e agora ele está recebendo essa afronta. Só que toda afronta, irmão, que um soberbo, que um orgulhoso, que um incrédulo, ele faz contra Deus, tem o ataque e tem o contra-ataque. A pessoa ataca e Deus contra-ataca. O que aconteceu aqui? No versículo de número 18, clamaram o quê? Em alta voz em judaico, contra o povo de Jerusalém, que estava em cima do quê? Aí eu te pergunto, irmão, tem crente em cima do muro? Sim ou não? Tem muitos. E quem está em cima do muro, irmãos? Está nas garras, vocês sabem de quem, né? A pessoa não pode ficar em cima do muro. Ou eu fico do lado de dentro. Agora, quem está em cima do muro, ele não sabe o que ele quer. Ele não sabe se fica de dentro ou se fica de fora. E quem tem esse sentimento, obviamente, já perdeu a salvação. Está com a sua salvação em jogo. Nós temos que descer do muro. Aqui fala que tinha, né? No versículo 18, vai dizer o quê? Clamaram em alta voz em Judá contra o povo de Jerusalém que estava em cima do muro, para os atemorizarem e os perturbarem, para tomarem a cidade. Então, quer dizer, eles passou medo num grupo de pessoas que estavam na onde? Em cima do muro. Passou medo. Começou a clamar em judaico para eles ouvir, para eles entender, e muitos ficaram com medo. É igual hoje, quando vem uma mensagem na igreja, água com açúcar, todo mundo gosta. Quando vem uma mensagem light, todo mundo gosta. Mas quando vem uma mensagem de conserto, que vem uma mensagem de exortação, que vem aí muita gente, nossa, o culto estava ruim, o pastor pegou pesado, não precisava daquilo, o pregador foi muito pesado na mensagem. Agora você imagina bem, e se João Batista viesse pregar hoje? Será que o João Batista ia pregar uma mensagem água com açúcar? Ou o João Batista ia nos chamar de raça de víbora, turma de jiboia? Porque as pessoas acostumaram com um evangelho sem censura. Porque quando nós olhamos para o evangelho, olhamos para a palavra de Deus, ela nos censura, irmãos. Ela nos censura muita coisa. Aí a Bíblia nos diz que eles clamaram e falaram de Deus em Jerusalém, do Deus de Jerusalém, como dos deuses dos povos da terra, obra das mãos dos homens. Porém, Ezequias, e quem? E o profeta Isaías, o que eles fizeram?
que eles fizeram, irmãos? Começou a brigar com Ezequias. Foi isso? Versículo 20. Olha aí. Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram aonde? Ao céu. Não adianta eu correr para político, não adianta eu correr para ciclano, para bertano. Eu tenho que correr para as coisas do céu. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O meu socorro. Não adianta, irmãos. As pessoas hoje estão assim, elas estão contando problema para os outros. As pessoas estão descarregando os seus problemas para os outros. Ao invés de contar para Deus, conta para os outros. E nós não precisamos de intermediário. Nós já temos Jesus, que é o único mediador entre Deus e os homens. Só existe um mediador. Nós falamos com Jesus e Jesus apresenta para o Pai. Então, naquele momento, Isaías, olha para você ver, o rei Ezequias buscou refúgio, certo? Sim ou não? Buscou. Primeiro, ele foi até o profeta, e o profeta foi com ele até Deus. Irmãos, tem coisa que você tem que buscar no profeta, no homem de Deus, conselho. Você tem que buscar no homem de Deus, e o homem de Deus junto com você vai buscar a Deus, e Deus vai dar a resposta, Deus vai trazer a solução. Não importa qual a circunstância, não importa qual o problema, o Senhor vai nos ouvir, o Senhor vai nos atender. Então veja bem, Deus ouviu a oração? Sim ou não? Deus tratou com Nabucodonosor de que jeito? Permitiu que ele ficasse doente, virasse um lobisomem, virasse um animal. E agora, Senaqueribe? Deus, você brincou com o meu nome, você falou que ninguém livra, você falou que ninguém. Aí alguém podia pensar, Deus agora vai mandar um exército de anjos celestiais e vai destruir toda a fortaleza da Assíria. Só que quando Deus ouviu a oração de Ezequias e ouviu a oração de Isaías, versículo 21, o Senhor enviou o quê? Quantos anjos? Quantos? Um anjo. E esse anjo, o que ele fez? Olha aí para vocês verem. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões. Cadê os valentão, irmão? Os valentão é valente até Deus agir. Agindo Deus, quem impedirá? Não tem valente. Diante de Deus não existe valente. A Bíblia diz assim, que Jesus fala assim, o valente estava morando na casa, aí chegou, que é o diabo. Aí chegou um que é mais, e jogou o valente para fora. O valente estava morando em nós. Aí chegou um mais valente, que é Jesus, e colocou o valente para fora. E aqui o que aconteceu? O anjo matou todos os valentes, porque os valentes, o que o rei falava, eles tinham que fazer. É o rei e pronto. Aí Deus diz, olha, não tem jeito de mandar meio anjo, tem que mandar um. Eu vou mandar um. E matou os valentes, destruiu todos os valentes, e os príncipes, e os chefes no arraial do rei da Síria. E este tornou com vergonha de rosto a sua
Aí Senaqueribe, irmão, os nossos adversários, os soberbos, os orgulhosos, só vão ficar Aqui não ficou envergonhado? Ele voltou que jeito? Fez uma propaganda danada. Fez uma propaganda que era isso, que era aquilo, que era aquilo. Por isso que, irmãos, eu não gosto de propaganda. Tem umas pessoas, quando a pessoa faz propaganda demais, já me ligaram. Pastor, eu estou querendo fazer uma campanha. Estou querendo fazer uma campanha na sua igreja. Aí, é assim, o negócio é o seguinte, eu mando uns envelopes, nós faz a campanha de uma semana. Já ligaram. Aí a metade fica para a igreja e metade para mim. Eu falei, irmão, eu não mexo com isso não. Muito obrigado, Deus abençoe. Que negócio é esse? Voltaram envergonhados, irmãos. Ainda diz, e entrando na casa de quem? Ele entrou na casa. Ele não falou que Deus nenhum livrava. Ele entrou na casa do céu? E um Deus com quê? Letra minúscula. Os mesmos que descenderam dele. O que descendeu? Quem matou ele? Os filhos. Ele fugiu da matança que Deus fez lá com o anjo de lá. Aí ele voltou para casa, entrou na casa do Deus dele. Quando ele entrou na casa do Deus dele, os que descenderam dele, ele matou ele. Falou, você escapou lá, mas você morre aqui. E morreu pela mão de quem saiu dele. Isso que é mais. Aí, irmão, assim livrou o rei Ezequias. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe. Das mãos de Senaqueribe, de todos. E de todos os lados o guiou. E guiou, traziam presentes a Jerusalém ao Senhor. E coisas preciosíssimas. Ezequias, rei de Judá, de modo que, pois disso, foi exaltado perante os olhos de todas as nações. O que aconteceu, irmãos? Sabe quanto, aqui no texto de Crônicas não fala, mas no livro de Reis, sabe quantas pessoas esse anjo matou? Naquela noite? Quantos? 185 mil. É muita gente ou pouco? Passos tem 100 mil. Aí pode pegar Passos, Itaú, Pratapos, Cássio, Capitinga. Numa noite, um anjo. Dá para brincar com Deus? A Bíblia diz assim, que horrenda coisa é cair na mão de um Deus irado. E a Bíblia diz ainda que Deus é um fogo consumidor. Aí se Deus é fogo, quem brinca com fogo? Só para queimar. Né? Só para queimar. Só que, irmãos, olha para você ver. Senaqueribe foi morto por causa do quê? Orgulho. Você sabia que por causa da vitória do Ezequias, o Ezequias foi exaltado das nações e ele blefou também? Por isso que eu te falo, há grandes vitórias que Deus nos dá, que nós temos que saber a quem dar glória. Tudo que Deus fizer, irmãos, na minha vida, na sua vida, na obra, é Deus.
Não é pastor Elias, não é fulano, não é ciclano, é Deus fazendo. Nós não temos poder para fazer nada. Nós não temos poder para nada. É Deus. Tudo que acontece é Deus. E quando nós damos a honra, a glória ao Senhor, Deus recebe e abre as portas ainda mais. Quando nós o honramos. Ele fala assim: eu vou honrar quem? Quem me honra. E terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. É isso. Então Senaqueribe morreu por causa do orgulho. Não sejamos orgulhosos, pois o orgulho pode arrasar a vida espiritual, material, física, sentimental e emocional. Cuidemos para não cairmos. Para não cairmos. 1 Timóteo 3:6. Deixa eu 1 Timóteo 3:6. acho que é isso mesmo. Não, Neófito. Ah, isso. 1 Timóteo 3, versículo 6. Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Olha aí, nós citamos isso aqui quarta-feira. Não neófito, para que, ensoberbecendo, não caia na condenação do diabo. Então nós temos que tomar cuidado para não cairmos. Aqui ele fala do quê? Que a respeito de consagração a pessoas ao santo ministério. Ele não pode ser novo. Novo o quê? Convertido. Neófito é recém-nascido. Novo. Aí a pessoa chega com 2 meses na igreja, ele começa a destacar. Ixi, é pastor. Vocês estão vendo aí na internet aí. Pastor com 13 anos, 14 anos, fazendo o que está fazendo no país. Não neófito, para que não caia na condenação. O que condenou o diabo? O orgulho. O diabo, ele multiplicou o seu comércio. Ele fez comércio, pastor fez, ele fez comércio com os anjos. Ó, vocês passam para o meu lado, que a hora que eu assumir essa terra, esse céu aqui, eu vou pôr você no Ministério da Fazenda, vou pôr você no Ministério não sei do que é. Aí ele arrastou quantos? A terça parte. Olha, se é assim, vamos junto aí. Irmão, competir com Deus, irmãos. Competir com Deus. Onde já se viu isso? A gente vê emissoras de televisão competindo com Deus, fazendo extravagância, blasfêmia das coisas de Deus. Mas vai chegar a hora. Vai chegar a hora da falência, vai chegar a hora da quebrada. Que Deus não dorme. Deus não dorme. Enquanto nós dormimos, Deus está trabalhando. Jesus falou: o meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Trabalhemos enquanto é dia, porque a noite virá e que não tem como trabalhar. Irmão, essa noite fala de trevas, fala de dificuldades para a nossa vida, que às vezes nós deixamos para trabalhar na hora, nós deixamos para orar na hora que vem a dificuldade. E eu te pergunto, é fácil orar a hora que a dificuldade bate à nossa porta? Não é. Por isso que você tem que viver uma vida já de oração. Você tem que viver uma vida orando. Vamos sair do orgulho aqui. Segunda raposa, um símbolo do pecado. Josué, capítulo 7.
versículo 21. Josué, capítulo 7, versículo 21. Josué, capítulo 7, versículo 21. Olha aí. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. O que é isso aqui? É a raposa da cobiça. Um dos 10 mandamentos fala assim: não cobiceis o quê? Não cobiceis a mulher do teu próximo e tudo. A cobiça, irmãos, é muito ruim. Você sabia? A pessoa às vezes não tem, ela cobiça o que os outros têm. Nossa, o irmão tem aqui carro, eu queria tanto ter daqui carro. Então, a nação de Israel foi exortada por Deus para não pegar dos despojos de Jericó. Josué 6, versículos 17 e 18. Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema tomando dela. E assim façais maldito o arraial de Israel e o perturbeis. Quando Deus foi destruir Jericó, apenas a família de Raabe foi salva. Mas os demais Deus destruiu quando a muralha de Jericó foi implodida, ela desceu chão abaixo. Aí Deus fala assim, eu vou destruir a cidade, vai ter muita prata, vai ter muito ouro, vai ter muito despojo. Mas se vocês pegar alguma coisa de lá, vai ter maldição no meio do povo. O povo vai sofrer por causa disso. Então vocês não pegam prata, vocês não pegam ouro, vocês não pegam nada de despojo. Lá de Jericó. Foi avisado, sim ou não? Avisou. Aí o que aconteceu? Avisou, mas é igual hoje, a gente prega, avisa, alguns dão ouvidos, outros jogam o ombro, e outros nem preocupa. Quantos poderiam estar aqui nessa noite? Quantos poderiam estar aqui nessa noite? E não estão. E Deus está avisando. O machado está posto à raiz da árvore. E toda árvore que não der fruto, faz o quê com o machado? Corta e lança na onde? No fogo. Aí a Bíblia nos diz que tinha um moço ali, uns dos soldados de Josué,
por nome Acã. E ele estava, quando Josué entregou a mensagem, ó, vocês não pegam nada de lá, não traz nada. Porque se vocês trouxerem, aonde vocês colocar, a maldição vai estar lá. É igual a gente querer trazer coisa do Egito para a igreja, irmãos. As pessoas vão ver um negócio no mundo, vão fazer na igreja, para segurar os jovens na igreja, para segurar os irmãos na igreja. Irmão que segura crente na igreja, palavra de Deus. Se não tiver palavra, você pode pirar piruleta aqui, você pode fazer palhaçada aqui, eles vão desviar. Mas se tiver palavra, a palavra, pelo menos o remanescente que ama a palavra, vai ficar. Porque tem crente também que não gosta de Bíblia. Ele é crente, mas não gosta de Bíblia. Né? Não gosta. Aí nos mostra aqui que o Acã, né? Lá no versículo capítulo 7, fala assim, ó, versículo 1. Prevaricaram os filhos de Israel no anátema. Deus tinha avisado lá no versículo 17 e 18. Não pega não, que vai ter maldição no meio do povo. Porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. A Bíblia diz que o Acã viu lá 3 coisas. Uma capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro. E ele cobiçou. Vou pegar. Vixe, eu vou tirar a barriga da miséria. É igual hoje, irmãos. A pessoa vai lá pagar um talão de luz lá na lotérica ou algum lugar, aí está lá, acumulado 200 milhões. Rapaz, com R$2 eu ganhar 200 milhões. E o camarada está num aperto. A cobiça. Ô irmãos, nós não precisamos disso. Precisamos? Eu já vi gente falar, pastor, se eu ganhar, eu vou ajudar para o diabo. Deus não precisa da ajuda do diabo, não. Deus não precisa. Ah, pastor, mas é jogo de azar, irmão. Não é jogo de sorte, não. É jogo de azar. Toma o dinheiro de muitos para dar para um. Você entendeu? E a pessoa, sem contar, irmãos, eles põem 200 milhões lá, mas a arrecadação foi bilhões. Foi bilhões, porque o governo não fica sem. Entendeu? Então, aí fala, teve anátema. Ele pegou, o que ele fez? Vocês sabem o que ele fez? Com a cunha, com os 200 ciclos de prata. O que ele fez? Está aí, ó, no versículo de número 21. Vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro. E eu cobicei-as e tomei. E levei para onde? Para o meio da tenda. Aí quem estava na tenda estava debaixo do quê? Ali estava a tenda de Israel, o povo de Israel. O que aconteceu? Surgiu uma guerra. Israel venceu Jericó, sem fazer força. Eles venceram Jericó apenas dando uma volta por dia no muro, e no 7º dia eles deram 7 voltas. Aí a muralha, aí eles gritou com um grande grita. Pá, gritou e a muralha desceu. Acã viu que lá levou, surgiu uma outra guerra com a cidade aí. Aí Josué faz o quê? Não precisa de muita gente não. Porque nós conquistamos Jericó, destruímos Jericó para mandar
Pouquinho, porque o povo lá é pouquinho, não vira nada não. E ele mandou. Aí os irmãos vão ver, ó. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens aonde? Aí, que está junto a Bet-Ave, da banda do oriente de Betel, falou dizendo: subi e espiai a terra. E subiram, pois, aqueles homens e espiaram a terra. Espiaram aí. E voltaram Josué e disseram: não suba todo o povo. Não suba o quê? Primeiro ele mandou o povo fazer o quê? Vai lá e vê. Vê a terra que jeito que é. Aí ele subiu, os espias subiu, olhou, ó, não precisa mandar muita gente não. Meia dúzia de gato pingado mora naquela cidade lá. Não precisa mandar não. O jeitinho que nós fez com Jericó, o pau vai moer lá e nós vamos vencer. Está aí, ó. Voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba. Irmão, podia subir todo o povo. Subiram alguns dos 2.000 ou 3.000 homens a ferir aí. Não fatigues ali a todo o povo, porque são poucos os... Porque são poucos os... Porque são poucos os inimigos. Posso subir só um pouco, não fadiga o povo tudo não, o soldado tudo não, porque a cidade é pequena, o povo é pequeno. Vai lá. Não precisa de muita gente não. Assim subiram lá o povo, alguns, quantos homens? 3.000. 3.000 homens. Isso não era muito, hein? E se fosse muito? Aos quais fez o quê? Fugiram diante de aí. Ué, pastor, por quê? A muralha de Jericó não tinha como vencer ela. Foi o agir de Deus. E agora aqui o povo estava sem Deus. Uma coisa é lutar com Deus com a gente. Outra coisa é lutar sem Deus. Eles foram, pensou, ó, Deus está conosco. Só que Deus havia apartado deles por causa do quê? Por causa da cobiça. Irmão, olha, a cobiça de uma pessoa destruiu um arraial. Uma pessoa só. Agora imagina nos nossos dias, o tanto que as pessoas cobiçam as coisas dos outros. Você imagina? Aí ele vai dizer: os homens de aí feriram deles alguns 36. Feriu 36. E seguiram desde da porta até Sebarim e feriram-nos na descida. E o coração do povo se derreteu e tornou como água. O coração do povo, gente, nós vencemos Jericó e agora estamos passando uma vergonha que esse povo aí. E o povo, irmão, você sabe o que eles fizeram? Emendou atrás do povo de Israel. O povo da cidadezinha de aí. Falou: vocês vêm mexer com a pessoa errada. E tudo atrás. E mata daqui, machuca dali, joga daqui, joga dali. E o povo voltou para trás, com o coração derretido igual água. Assim deu, com o coração derretido. Então Josué fez o quê? Rasgou as vestes e prostrou em terra sobre o rosto, perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e o ancião de Israel. E deitaram o pó sobre. Eles humilharam, irmão. Vestiram de pano de saco, na cinza, colocaram o rosto no pó e começou a clamar: Deus, o Senhor nos envergonhou, Deus. Nós vencemos Jericó, que era uma cidade
hiperdotada, olha, é uma mega cidade, uma mega construção, e agora nós passamos vergonha correndo de um povinho, meu Deus. O Senhor largou nós na hora que nós pensávamos que o Senhor estava junto. Porque tem hora que a gente pensa que Deus está com a gente. E tem hora que Deus não está, por causa da nossa arrogância, por causa da nossa soberba, por causa da nossa cobiça, aí Deus nos deixa por um tempo. Aí é na onde que a gente começa a chorar, espernear igual criança, querendo bala, querendo de todas as formas. Aí Josué rasgou as vestes, e até a tarde, ele e os anciãos de Israel deitaram o pó sobre suas cabeças. Disse Josué: ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar este povo o Jordão, para dares nas mãos dos amorreus, para os fazeres perecer? Tomara não contentaremos ficamos da além do Jordão. Senhor, que direi, pois? Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Israel virou as costas, Deus, o que eu vou falar? Que coisa vergonhosa. Aí Josué reclamando para Deus. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e descercarão o nosso nome da terra. E então, que farás do teu grande nome? Quer dizer, como se Deus fosse culpado, né, irmãos? Tem hora que a gente entra em encrenca e a gente põe Deus no negócio. E tem encrenca que nós entra que não foi Deus não, irmãos. Tem deserto que nós entra que é nós que entramos, não é Deus que levou não. Não é Deus que levou nós para certo deserto não. Tem deserto que é nós que foi correndo para lá. Elias, quando estava fugindo de Jezabel, ele fala assim, e Elias fugiu para o deserto. Deus não mandou ele ir para o deserto. E ele sofreu lá, entrou em depressão, queria morrer e tudo mais. Aí a Bíblia diz, o Josué estava com medo, sabe o que é? Do que os outros inimigos iam pensar dele. Porque tem gente, irmão, que fica com vergonha, às vezes, do que vai ter que passar. Mas se a gente tiver que passar, a gente vai ter que passar. É melhor passar e ganhar a salvação do que não passar e perder a salvação. Porque a salvação é uma vez só. Não tem duas salvações. Hebreus 9, 27, ao homem está ordenado morrer quantas vezes? Uma vez, vindo depois o juízo. Então não tem duas mortes, não tem reencarnação, não, morreu. Quem morreu salvo, está aguardando a ressurreição do justo. Quem morreu sem salvação, está aguardando a ressurreição para condenação. Aí Josué, então disse o Senhor a Josué, levanta, por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Por que está prostrado? Levanta, rapaz, a cabeça. Levanta essa cabeça. Por que você está prostrado? Aí Deus fala o que para ele? Versículo 11. Israel pecou. E até transgredir o meu concerto que tinha ordenado. E até tomaram do anátema. E também furtaram. E também mentiram. E até debaixo da sua bagagem puseram. O Acã escondeu o trem bem escondido. Josué não vai ver. O que a cobiça faz? Josué não vai ver. Fulano não vai ver. E Deus falou para ele, aqui quem estava vendo, ó, quem está falando aqui é Deus, irmãos. Ó, Israel pecou, até transgrediram o meu concerto, eles tinham ordenado. E tomaram do anátema, também furtaram, também mentiram. E até debaixo da sua bagagem puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Irmão, quando a maldição vem sobre nós,
Você pode lutar o tanto que você quiser. Ou a maldição tem que ir embora, ou você vai morrer com maldição. Porque aqui, fala, falando, por quanto estão amaldiçoados, não serei. Isso aqui é duro, irmão. Quando Deus fala isso aqui para Josué, o que Deus falou? Meu Deus do céu. Você pensa bem, Deus chegar para você e falar assim, ó, eu não sou mais com vocês. Faz a igreja. Continue salvo. Eu não serei mais convosco. Deus falou isso aqui. Está aí, ó. Porquanto estão amaldiçoados, não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Aí teve um alívio. Eu não vou ser com vocês enquanto o anátema estiver. Se o anátema sair, eu volto. E agora, como que vai descobrir, irmãos? Como que vai descobrir aonde que está a maldição? O camarada cavou lá na tenda, escondeu lá na tenda. Quem ia imaginar? Aí a Bíblia diz assim, aí Deus falou, tem um remédio. Qual que é? Santificar. Deus fala aí no versículo 13, levanta-te. Faz o quê? Santifica o povo e diz, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, anátema há no meio do povo, anátema há no meio de vós, Israel. Diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. Vocês não vão poder vencer inimigos, vocês não vão poder prosperar, vocês não vão poder ser abençoados, enquanto vocês não tirar essa maldição do meio de vocês. Mas agora, por onde começar? Eu vou, põe o povo para orar, põe o povo para santificar, que eu vou agir. Aí ele fala, a anátema no meio de vós, diante dos vossos inimigos não podereis suster, até que tireis o anátema no meio de vós. Que dia que Deus ia fazer? Tem coisa que Deus não vai fazer hoje, tem coisa que Ele vai fazer amanhã. E às vezes nós queremos hoje, ou para ontem, ou para o mês passado. Aí aqui ele fala, amanhã, pois vos chegarei segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar se chegará, segundo as suas famílias, e a família que o Senhor tomar chegará por casas, e o Senhor, e a casa que o Senhor, Deus ia revelar a tribo, Deus ia revelar a tribo, olha para você ver, amanhã, pois chegarei segundo as vossas tribos, será que a tribo que o Senhor, Acã pertencia a alguma tribo, eu vou revelar a tribo, segundo as famílias, e a família que o Senhor tomar se chegará, eu vou revelar a casa também, eu vou revelar a casa, e a casa que o Senhor tomar, você vai chegar homem por homem, eu vou te mostrar e você vai chegar lá. Aí diz, e será que aquele que for tomado como anátema será o quê? Queimado a fogo, ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu o concerto do Senhor e fez uma loucura em Israel. E agora, irmão? Você vai entrar nas tendas, eu vou te mostrar, eu vou te revelar, vou te mostrar. E quem você encontrar o anátema, você mata ele queimado. Você queima ele. E é queimado vivo, irmão. Não é morto, não. Queimado depois de morto, né? Não dói.
Então Josué levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. E trazendo chegar a tribo de Judá, tomaram a família de Zerá, e fazendo chegar a família de Zerá, homem por homem, foi tomado Zabdi. Zabdi é o quê? Quem que é ele? Da família do Acã. Vocês vê lá no versículo de número 1 do capítulo 7. Fez chegar Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, e fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado, quem? Foi chegando assim, casa por casa. Aí chegou na casa de Zabdi, aí homem por homem. Aí quando chegou no Acã, o que aconteceu? Está aí, ó. Então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te, glória ao Senhor Deus de Israel, e faz confissão perante ele, e declara agora o que fizeste, e não me ocultes. Meu Deus do céu, isso aqui é forte demais, irmão. Ele chegou para ele, igual o Davi, igual o Natan chegou para Davi. Chegou para ele. Do que Josué chamou Natan, irmão? Ou chamou o Acã? Filho meu. Filho meu. Olha aí. Dai glória a Deus agora. Confessa. Confessa. Não ocultes nada do que você fez. Fala tudo que você fez. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. 21. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, fez o quê? Cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na onde? Na terra, no meio da minha? No meio da minha? E ele falou minha, no meio da minha tenda. E a prata está onde? Debaixo dela. Engraçado. O que é cunha, irmãos? É lógico que a gente vai, você vai encavar um enxadão, vai encavar uma enxada, precisa do quê? De uma cunha, não precisa? Eu quero uma cunha. Ele pegou uma cunha de ouro. E essa cunha de ouro, nós podemos pegar, por exemplo, o quê? Se ele tivesse chegado, Josué, eu fiz alguma coisa errada, eu peguei, sem precisar de passar tudo, eu fiz uma coisa errada, eu passei por isso, eu peguei isso e isso. Mas não, ele foi batendo a cunha, foi escondendo, ele disse: ó, se o anátema não sair, já era. Aí ele: olha, eu cobicei, Senhor. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na onde? E a prata debaixo dela. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e todos os filhos de Israel, e as deitaram perante o Senhor. Então Josué e todo o povo de Israel, e todo Israel, que com ele tomaram Acã e a Zerá, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha, e os filhos e filhas, e os bois, e os seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto tinha, levaram para o vale de Acor. Irmão, dá a entender aqui que ele não pegou, ele confessou a cunha, a capa,
Mas o homem estava com a fazenda. Vocês lembram como é que chama? O Saul, que Deus falou, você mata o rei lá de... Não traz animal, não. Ele não matou o rei, ainda trouxe uns animais. Aí o Samuel chegou e falou, que berrada é esse que eu estou escutando? Não, é que eu trouxe uns gado para sacrificar. Deus falou que não queria. Deus falou que não era para trazer nada. Irmão, o que é do Egito é do Egito. O que é de Deus é de Deus. O que é de César é de César. Então a gente tem que tomar cuidado. O que aconteceu? Acã. O que aconteceu? Olha aí. E disse Josué, por que nos turbaste? O Senhor te turbará a ti este dia. E todo Israel fez o quê? Apedrejou com pedras e os queimaram a fogo e os apedrejaram com pedra. E levantaram sobre ele um grande montão de pedra até o dia de hoje. Não é até o dia de hoje não, irmão. Às vezes ia pensar que está lá até hoje. É até no dia que foi escrito aqui. Senão vai falar, até no dia de hoje, então vamos lá ver. Então, irmão, isso aqui é a raposa da cobiça. Temos que tomar muito cuidado para não cobiçar, não desejar, porque tudo tem um preço. Amém? Tudo tem um preço. E a gente tem que tomar muito cuidado e pedir a graça de Deus. Depois, na quarta-feira, se Jesus não voltar, nós vamos falar da cobiça do rei Acabe. Será que ele cobiçou, hein? O que o Acabe cobiçou? Depois nós vamos falar, né? A raposa da precipitação, irmãos. Tem crente precipitado? Hã? Tem não, né? Que Deus nos guarde. Vamos agradecer a Deus.